Mensagem do Céu. Shalom a vocês todos que estão nos acompanhando. Eu tenho aí alguns pedidos de desculpa para oferecer a vocês aqui, né? Porque nós tivemos dois problemas com a captação de imagem do Vivendo Além dos Seus Sentimentos. Um deles, a câmera descarregou, e o outro não dava tempo. Aliás, hoje também não deu tempo, né? Não consegui realmente dar conta de gravar e estar no programa no tempo que eu preciso estar. Então, eu agradeço ao Eterno por todo o bem, por tudo aquilo que Ele tem feito na vida de cada um de vocês, e eu peço a Ele que nos dê da sua bondade, da sua boa mão, para que a gente consiga estudar juntos. Queridos, eu não estou trazendo para vocês algo que eu tenho expertise em viver além dos sentimentos. Acredito que vocês que me acompanham sabem que eu sou uma pessoa bastante intensa em relação às minhas emoções. E eu tenho feito os mesmos exercícios que eu peço para vocês, as mesmas coisas que eu estou solicitando para vocês fazerem, eu também estou fazendo da mesma maneira as mesmas coisas juntamente com vocês. Então esse livro não é de jeito nenhum uma aula, é um exercício conjunto acerca do tempo que nós estamos vivendo, a necessidade de nós vivermos além dos nossos sentimentos. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, eu coloco esse tempo que nós estamos juntos aqui, que o Senhor fale, nos ministre, nos deixe conhecer a Tua vontade sobre todas as questões da nossa vida e nos dê da Tua boa mão, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Fala aos nossos corações, aos nossos espíritos, ministra a esses que estão distantes fisicamente, mas a distância mesmo da nossa unidade em amor. E eu também peço por mim que nós todos tenhamos empenho em aplicarmos os conceitos que nós temos aprendido, para que nós possamos ter nas nossas mãos aquilo que o Senhor determinou que nós deveríamos gerir. Se nós não tivermos, Pai, estrutura emocional para lidarmos com o que o Senhor deseja nos entregar, nós estamos inaptos para receber o que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Pai, é o que eu te peço em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja, assim seja. Vamos lá, queridos. Nós estamos continuando o capítulo número 1, onde nós estamos tratando de coisas bastante profundas sobre o contexto de quero fazer o que é certo, mas eu faço o que é errado. E nós estamos dando a sequência sobre isso. Os crentes muitas vezes são carnais. Eles creem no Eterno e recebem ao Senhor, Yeshua, como seu Senhor e Salvador, mas a vida deles parece girar grandemente em volta dos impulsos das suas próprias emoções. Quanto mais cedo aprendermos que os sentimentos são instáveis, melhor será para todos nós. Pelo menos isso, queridos, eu já aprendi essa parte, pelo menos essa porção, de que há um tempo atrás nós passamos por uma situação de uma grande opressão e o Eterno falou para nós, usou o termo, na verdade, quando o nosso Senhor Yeshua tinha morrido e que as pessoas ficaram em desespero, alguns correram de volta para os seus negócios, entre outras coisas, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Então o Eterno usou esse termo conosco e falou assim: esperem o terceiro dia. E nós temos feito isso. Então aparece alguma coisa que é um grande Big Bang na nossa vida, então nós esperamos 3 dias. Sempre nós temos como prática isso. Nós não tomamos decisões. Céu, mas e se for imediato? Você tem de tomar uma decisão imediata. Se houver alguma coisa como aconteceu aqui, eu já compartilhei com vocês, nós tivemos no fundo do terreno tem uma outra propriedade, mas a parte que pertence ao rio é dessa propriedade. E nós estávamos ouvindo alguns batuques, não é? Ali de uma outra religião que não tem nada a ver com a maneira que nós cremos ou que as escrituras dizem. Nós não estamos discriminando, apenas aquilo é abominável aos olhos do Eterno. Não é uma questão de eu discriminar. Eu sei que aquilo é mal. O Eterno não vai querer aquilo dentro do terreno dele, né? Discriminação é quando eu tenho uma ação contra alguma situação e que ela não é válida. É algo que eu impliquei com aquilo. Não é o caso. Realmente, nós não podemos ter dentro da propriedade do Eterno um trabalho
feito para outros deuses. Isso é uma afronta sem nenhum precedente, não é? E aí aconteceu que nós tivemos de ir lá e tirar todo mundo do meio da água contaminada, sabe? Água onde joga o esgoto. E estavam lá fazendo, né, os trabalhos para os deuses que eles acreditam. E aí o que aconteceu? O proprietário nós falamos, olha, essa parte pertence a nós e nós não autorizamos fazer isso. Você quiser fazer onde você quiser fazer, mas não na propriedade do Eterno. Então, nesse caso, nós tínhamos de tomar uma atitude imediata. Mas quando nós temos de tomar uma atitude imediata, não são situações adversas que vêm para nos oprimir ou para nos trazer uma instabilidade. São situações que exigem uma ação dentro do que a Escritura diz. Eu não tenho de esperar 3 dias para saber se dentro do terreno do meu pai tem de ter um trabalho para outros deuses. Entende? E aí, quando nós falamos com o homem, realmente ele veio aqui bastante nervoso, mas eu falei para ele, olha, nós servimos ao Senhor dos Exércitos e ele é muito zeloso das coisas que são dele. Então você pode ficar zangado à vontade, mas nós não vamos ceder aquele espaço de rio para você fazer os seus trabalhos espirituais dentro das terras que pertencem ao Eterno. Aliás, toda a terra, sua plenitude é dele, mas esse lugar foi consagrado a ele. Então, quando vierem situações onde você tem de tomar decisões, o Eterno vai te dar o que dizer. Naquele momento você sente a Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno vir sobre você e você vai saber como agir. Mas quando é um caso que vem com uma opressão, de um problema familiar, um problema relacional, um problema financeiro, um prejuízo que você não esperava e ocorreu, né? Então, queridos, nós temos de esperar um tempo para poder raciocinar. Do contrário, nós podemos pecar realmente por causa de que os nossos sentimentos não vão estar no lugar que deveriam estar, não é? Então, os sentimentos geralmente não são confiáveis e não devemos confiar neles ao tomarmos decisões definitivas. Principalmente eu vejo pessoas aí tomando decisão de separação como se tivesse tomando uma decisão de matricular um filho numa escola, sem nenhuma responsabilidade com as consequências disso, não é? Não que não seja importante um filho ser matriculado na escola, mas qualquer escola que seu filho for matriculado não é definitivo. Ele vai ficar ali um período, ele não vai poder fazer faculdade na escola. O casamento não é assim. Ele não é para ser pensado por um período, enquanto é interessante para nossas vidas, não é? É bom termos sentimentos nos apoiando quando tomamos uma atitude, mas nós podemos fazer o que é certo com ou sem o combustível dos sentimentos, que são poderosos, viu, queridos? Eu reconheço. Você pode ter o hábito de seguir seus sentimentos, mas para sentir-se feliz e confortável, que para mim seguir os sentimentos a gente pode se sentir infeliz, aí, não é? Ocorre esses atos falhos, não é? Mas também pode criar novos hábitos. Crie o hábito de ter boas emoções, mas não permita que elas controlem você. Eu gosto de uma declaração de Watchman à medida que a emoção, essa é a declaração, à medida que a emoção pulsa, a mente é enganada e a consciência é negado o seu padrão de julgamento. Você se lembra da mulher que ficou atraída emocionalmente pelo homem que não era seu marido? Ela sabia lá no fundo que as atitudes estavam erradas, mas as suas emoções estavam pulsando e o inimigo acabou usando a sua mente, seus pensamentos e seu raciocínio para enganá-la. A voz da sua consciência foi sufocada pelos pensamentos e sentimentos impelidos por sua alma. Deixe-me dizer novamente que querer fazer o que é certo e querer fazer o que é errado, ao mesmo tempo, não é estranho a nenhum de nós. Todos nós lutamos as mesmas batalhas, mas quem toma a decisão nesse instante, quem tomar essa decisão nesse instante de, com a ajuda de Deus, vencer essa guerra, vai ser bem-sucedido. Então, uma confissão que eu peço para você fazer, não é? Repita aí comigo. Siga os princípios do Eterno e não as minhas emoções. Portanto, eu sou um vencedor na vida. Vamos lá? Siga os princípios do Eterno e não as minhas emoções. Portanto, eu sou um vencedor em minha vida. Viu? Nós somos um vencedor
nesta vida que o Eterno nos deu. Capítulo 2, por que eu sou tão emotivo? Nem todos são, né? O Orochi Carlos, ele não é padrão em relação a ser uma pessoa emocional. Rarissimamente você vai ver o Orochi Carlos emocionado, né? Eu falo que ele é o meu Dr. Spock, não é? Quem assistiu Star Trek entende, né, o que eu estou dizendo. Mas quando meu marido também tem algo emocional, é muito intenso. Mas normalmente as emoções dele pulsam quando é uma situação de provocação, quando ele se sente que ele está sendo prejudicado. É muito difícil, porque assim, com relação, por exemplo, à nossa relação, ele é muito constante. Ele é muito constante na nossa relação. Ele é um verdadeiro esteio na minha vida, não é? Então, todos nós temos dias em que nos sentimos mais emotivos que os outros. E pode haver muitos motivos para isso, hormonais entre tantos, não é? Talvez você não tenha dormido bem a noite anterior, comeu alguma coisa que baixou o nível de açúcar no seu sangue, ou ingeriu algo que é alérgico. Ter um dia ocasionalmente emocional é uma coisa com a qual não temos de nos preocupar muito. Se Dave tem um dia como esse, ele nunca tenta entender a razão. Ele simplesmente diz, isso vai passar, não é? E às vezes nós nos sentimos emotivos porque alguma coisa nos angustiou no dia anterior e não resolvemos o assunto. Muitas vezes somos culpados porque engolimos coisas em vez de tratarmos dela. Se você é uma pessoa que evita o confronto, pode ter a alma cheia de problemas não resolvidos que precisam ser encerrados antes que desfrute de saúde emocional. Vamos lá, queridos. Eu quero abrir uma aspas aqui para vocês. Eu sou esse tipo de pessoa, tá? Então, se eu tiver um problema com alguém, a pessoa não tem de ficar em dúvida se a Cel está com algum problema, porque eu vou lá e vou resolver. Na minha maneira de encarar a vida sempre foi assim, porque os meninos estavam em casa, eu estava com um batalhão de crianças dentro de casa e eu tive de aprender a resolver a coisa quando acontecesse. Se eu deixasse para amanhã, não resolvia mais. Aí eu teria de esperar uma outra oportunidade vir para eu poder tratar daquela questão. Então eu aprendi a ser imediatista. Se eu tenho um problema com alguém, hoje nem tanto como era antes, mas a questão acontecia e eu falava, não é? Hoje não mais, graças ao Eterno pela sua bondade inefável, não é? Hoje eu procuro meditar se aquilo que eu ouvi é verdadeiro, se aquilo, porque assim, queridos, as pessoas podem te compartilhar uma coisa e depois elas esquecem que falaram. E você fica sofrendo com aquele mal dentro de você, mas os outros já estão bem resolvidos com aquilo. Só você que ficou mal com aquela situação, entende? Então, para mim é muito complexo lidar com esse tipo de situação. Se eu tiver um problema com alguém, eu vou querer resolver aquele problema. Eu não vou dar sequência com aquilo na minha vida, não é? E nem sempre isso vai ser positivo. Muitas vezes você pode querer resolver o problema, mas você pode lidar com uma pessoa, por exemplo, que seja manipuladora, não é? Então, se você, por exemplo, vai querer resolver o problema e você lida com aquela criança que eu compartilhei com vocês, lembra? Que o pai estava perto da criança, a criança caía no chão. Aí o pai saía do campo visual, eu acho que vocês viram esse vídeo, né? Aí o pai saía do campo visual, a criança levantava e começava a dar os passinhos. Um tiquinho de gente, devia ter o quê? 1 ano e 2 meses, aquela criança. Já sabia manipular, mas as relações, elas são manipulativas. Então, nós passamos por uma situação de um aconselhamento que meu esposo estava fazendo com o Orochi Anderson. Estava tudo bem nesse aconselhamento. Até que eu entrei na sala. Quando eu entrei na sala, a pessoa começou a chorar. Eu até achei que os dois tivessem feito alguma coisa para a pessoa. Mas o meu marido é um homem muito cartesiano, então a narrativa dele é exatamente o que aconteceu. E meu marido contou, querida, nós estávamos conversando calmamente, quando de repente você entrou na sala e houve aquela explosão de choro que nem eu, nem o Anderson, nós não entendemos nada. Nenhum dos dois sabiam por que estava acontecendo aquilo, não é? Então, nós temos de tomar cuidado com qualquer ação que seja manipulativa. Ela pode nos conduzir no caminho errado. Eu já contei para vocês, não é? Eu cheguei em casa, ainda não tinha todos os meninos, mas eu tinha meus filhos.
e tinha acontecido uma situação. Meu filho estava em casa com 7 anos de idade e ele tinha quebrado alguma coisa. Ele estava com o olho, ele tinha um olho muito claro, muito azul, da cor do céu. E aí eu vi que ele estava chorando porque o olho estava todo vermelho. E antes dele me contar que ele tinha quebrado, ele abriu os braços para mim e falou: mamãe, eu te amo. Me quebrou em 1 milhão de pedaços, eu já nem queria saber o que tinha acontecido e ele chorou muito. Mas aquele caso dele não era uma manipulação. Ele queria realmente que a nossa relação não fosse afetada. Isso mesmo para ele, muito pequeno, isso era muito importante para ele e eu acredito que é importante para qualquer pessoa que tenha um bom relacionamento com alguém. Então nós temos de saber fazer a diferença entre o que é uma ação manipulativa ou realmente o que pode afetar a vida de uma outra pessoa porque ela não quer ter problemas com você. Você é muito importante, aquela relação é muito importante e a pessoa não deseja ter problemas. Eu percebi claramente quando meu filho abriu os braços e falou: mamãe, eu te amo tanto. Eu sabia que ele não queria que o que ele fez, e ele era, queridos, lamentavelmente, quando pequeno, ele tinha o dom de quebrar as coisas, não é? Sem querer. E um dia pôs o cotovelinho, criança, no vidro pôs o cotovelo. Ele não pôs o peso dele, ele pôs o cotovelo, trincou o vidro da mesa. Já começou a chorar. Por quê? Porque na mente dele aquelas coisas poderiam afetar a nossa relação. Eu sou um estrupício, eu sou um estrago, tudo que eu toco quebra, não é? E foi muito difícil poder trabalhar esse conceito na vida dele. Então você tem de saber quando você está lidando com uma manipulação de fato ou quando você está lidando com uma pessoa cuja tua relação com ela é muito importante, tá bom? E é muito difícil você fazer essa diferença, porque a manipulação é o que o outro pode receber de você. E o fato da dependência, nem sempre o outro quer algo de você, ele pode querer você. A tua relação com ele é que é muito importante, entende? São duas coisas diferentes, tá, queridos? Eu lembro-me de uma noite em que não conseguia dormir, o que é raro para mim, a Joyce falando. Finalmente, por volta das 5 da manhã, perguntei ao Eterno o que havia de errado comigo. Imediatamente eu lembrei-me de uma situação que aconteceu no dia anterior. Eu tinha sido rude com uma pessoa. Em vez de pedir desculpas e perdão ao Eterno, eu passei apressadamente pela situação, voltei a minha atenção para a coisa seguinte que eu tinha a fazer e, obviamente, a minha conduta errada estava irritando o meu espírito, embora a minha mente, a minha consciência houvesse enterrado o assunto. Assim que eu pedi perdão ao Eterno e eu tomei a decisão de pedir desculpas então para a pessoa e pude dormir. Se você se sente estranhamente triste, como se estivesse carregando um fardo pesado que não entende, pergunte ao Eterno o que está errado antes de começar a fazer suposições. Você pode pedir perdão, isso não quer dizer que os outros liberem perdão para você, né? Aí você vai ter de lidar com o contexto de que você pode pedir perdão para as pessoas, mas você não pode fazer com que as pessoas te perdoem. E você tem de conviver com isso. Principalmente, queridos, quem está à frente, eu tenho aprendido cada dia mais, não é? Vamos supor que um conselheiro fale alguma coisa para alguém. A pessoa ouve. Se for eu, a Cel ou o Urosh Carlos, a pessoa fica magoada. A mesma coisa, foi o mesmo conselho que o Urosh Anderson daria, o Urosh Caio daria, o Urosh Agnello daria, o Urosh Hugo daria, qualquer um dos Uroshim, o Urosh Júlio lá, em cada quem lá, o Urosh Vitor, daria a mesma, porque a gente tem a mesma opinião pautada dentro das escrituras. Se for qualquer um dos Uroshim que fale, não tenho problema, mas se for eu, meu marido, eu fiquei muito magoado com o que vocês me disseram e a gente tem de aguentar um turbilhão de coisas ali que ninguém pode carregar isso. Então, muitas vezes as pessoas ficam aborrecidas com os líderes, dizendo que os líderes estão distantes, porque os líderes não são acessíveis. Queridos, se tem duas pessoas que podem destruir qualquer obra, é o líder. Não é? O líder, os líderes, duas pessoas no caso aqui, tanto eu quanto meu esposo. Então, lamentavelmente, nós temos tido a nossa comunicação com pessoas que nós sabemos que são verdadeiramente crentes, verdadeiramente tementes ao nome do Eterno,
pessoas que nós comprovamos a virtude delas. É muito difícil eu ter um relacionamento com uma pessoa que está nova, ou alguém que retornou ao ministério recentemente. Eu tenho realmente, peço a compreensão de todos, mas eu tenho realmente delegado para que os nossos Roshim possam trabalhar com isso, porque qualquer coisa vindo de mim, do Rosh Carlos, parece que tem um peso diferente. Eu não sei explicar por que isso ocorre. E se falar que é por causa da autoridade, sim, nós temos autoridade, mas, queridos, nós só temos autoridade para ser criticados? Por que não ouve o que a gente está dizendo para fazer? A autoridade nossa é medida só na crítica? Não. Então, assim, nós temos realmente que guardar esse ministério, guardar a vida das pessoas que estão aqui conosco. E, lamentavelmente, não é nenhuma questão de a gente não querer, mas é uma questão que não se pode repreender pessoas, queridos. Muitas vezes, você tiver uma ação de repreender alguém, outra pessoa pode vir e falar a mesma coisa. Mas se for eu e Rosh Carlos, queridos, o chão vai tremer, né? Então a gente tem tomado, lamentavelmente, essa posição de pedir ajuda aos Roshim, e mesmo porque nós nem damos conta da quantidade de atendimentos que nós temos hoje para cuidar, não é? É impressionante o que nós podemos aprender simplesmente pedindo ao Eterno uma resposta e estando dispostos a encarar a verdade que Ele pode revelar ao nosso respeito ou sobre nosso comportamento, seja a situação que for. Às vezes nos sentimos emotivos por causa de alguma coisa que alguém nos fez ou de alguma circunstância desagradável que nos aconteceu, mas outras vezes nos sentimos assim por causa de algo que fizemos e de errado que nós mesmos provocamos e ignoramos. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Teirim, Salmo 32:3. Então, uma saída prudente para todos nós é podermos trabalhar com a confissão dos nossos pecados. Queridos, outra coisa que eu acho impressionante, você tem uma história para você de você que pode não ser verdadeira. Por quê? Porque nós continuamente nos desculpamos. Continuamente nós estamos desculpando nossas ações, se nós não nos convertermos, né? Nós sempre vamos ter desculpa para fazer o errado. E o nosso pecado é sempre inferior ao pecado de qualquer um. E o pecado do outro é super, hiper valorizado, inflacionado e colocado juros e correções, não é? Então, queridos, nós temos de ouvir a nossa história. Eu tenho meus termômetros de perguntar para pessoas que eu confio, que eu sei que me amam, que me conhecem. Eu tenho meu termômetro em relação à vida de pessoas, não é? E graças ao Eterno eu tenho intercessores e tenho profetas que são usados na minha vida para me trazer um norte daquilo que o Eterno tem para mim quando eu não consigo ouvi-lo com clareza. Então eu digo a vocês, é muito importante nós sabermos a nossa história verdadeira para a gente não criar uma história fantasiosa de quem nós somos e nem nós mesmos vamos saber lidar com isso posteriormente. Nós podemos liquidar com porções imensas da nossa vida simplesmente porque nós não queremos lembrar que nós fizemos aquilo e nem lembrar das consequências que nós trouxemos para as outras pessoas no meio de tudo isso. Eu tenho aprendido a enfrentar a minha vida lidando com a realidade, ainda que ela doa, mas ela vai me fazer melhor e vai me fazer real. Eu preciso ser uma pessoa real. Eu não posso ser uma ficção que eu criei na minha mente, não é? Eu já contei para vocês acerca daqueles dois irmãos. Um era uma criança levadíssima, os pais não aguentavam, eram gêmeos, não é? E tinha uma pulseira de uma cor e o outro tinha uma pulseira de outra cor. E aí o que aconteceu? Esse irmão terrível levou outro irmão para pular num penhasco. O outro irmão, o bonzinho, morreu, caiu e morreu. O irmão correu lá e trocou as pulseiras. E ele viveu a vida dele inteira como sendo o irmão que faleceu. Ele se tornou bonzinho do dia para a noite. Ele lembrava como o irmão agia. Ele não podia suportar e falou: certamente vão dizer que eu matei o meu irmão. Ele trouxe isso durante toda uma existência, porque ele não podia suportar que certamente as pessoas o julgariam. Então ele sublimou toda a sua existência, ou seja, ele sempre pôde ser bonzinho, né? Ele sempre pôde ser um filho educado, um filho quieto, um filho bom para os seus pais.
e ele realmente se tornou isso, e ele sublimou isso da sua mente até um dado momento que ele não pôde mais suportar e dizer para os pais que verdadeiramente ele era aquele outro filho. Mas os pais já o amavam, já compreenderam, falaram: como é que você conseguiu lidar com isso durante todo esse período? Então, nós podemos assumir uma identidade de quem nós não somos. Eu não quero isso para a minha vida e eu sugiro que você não queira isso para você. Pessoas que têm vícios e que estão convivendo numa congregação, elas normalmente ocultam esses vícios, elas ocultam aquilo que elas estão vivendo e não são tratadas, e elas vivem com pretexto de santidade, quando na verdade elas estão realmente com um problema do tamanho de um caminhão, e elas não conseguem lidar com aquilo nas suas vidas, porque elas não querem enfrentar quem elas verdadeiramente são. Queridos, nós temos de enfrentar quem nós somos. Eu sugiro a você, ainda que a gente não conseguiu avançar muito, não é? Nós vamos entrar no tópico encarando os problemas, mas eu sugiro a você, por mais difícil, mais penosa que seja a sua história pessoal, ou o que você fez, não é? Que você não sublime isso na sua vida. Você enfrente com categoria. Você peça perdão. Você coloque, se você puder pedir perdão para outras pessoas, rompa vínculos do passado. Rompa vínculos do passado, não é? Você que teve mais de um parceiro sexual, rompa esses vínculos. Ai, céu, mas eu nem lembro o nome das pessoas, não importa. Vai lá e rompe os vínculos com essas pessoas. Confessa diante do Eterno. Não faz de conta que isso não aconteceu. As consequências disso podem continuar na tua vida, trazendo prejuízo para você, trazendo prejuízo para a sua vida. Vai lá diante do Pai e confessa: Senhor, eu te confesso, olha, isso aconteceu. Não importa se você tem 60 anos, isso aconteceu quando você tinha 16, 15. Vai lá e confessa ao Eterno. Coloca diante dele: Pai, eu não tratei disso com o Senhor, eu fiz de conta que não tinha acontecido até aqui, e eu estou trazendo isso para o Senhor. Eu rompo meus vínculos biológicos, meus vínculos cognitivos, meus vínculos de memória. Vai rompendo todo o mal que o inimigo fez na sua vida. Não permita, não faça com você como se nada tivesse acontecido. O Eterno não tem isso para você. O Eterno não tem para você ser um manco. O Eterno tem para você ser uma pessoa que verdadeiramente ele possa usar, possa confiar não somente os bens, mas vidas de pessoas para serem resgatadas e salvas, não é? Então, todas as vezes que nós sublimamos, nós simplesmente fazemos de conta que aquilo não aconteceu, não é? Nós estamos nos tornando quem nós não somos. Nós somos a nossa história por completo. Ah, céu, então eu vou ficar amargurando que eu fiz coisas erradas, que eu pequei, eu roubei, eu forniquei, eu adulterei, eu vou ficar agora vivendo em prol de todas aquelas coisas. Eu menti, eu assassinei pessoas no meu interior. Queridos, quando nós entendemos que nós praticamos todo esse tipo de coisa e nós mudamos de vida, nós somos mais que vencedores. Nós não somos derrotados. Nós vencemos o pecado. Nós vencemos o mal. Nós somos novidade de vida. Então, encare a benevolência do Eterno em relação às tuas conquistas quando você confessa os seus pecados. Mas não tem como você viver, porque muitas vezes alguém vem, por exemplo, quando eu estou tratando de alguém com relação à questão de suicídio, eu não trato aquela pessoa como eu trato qualquer um, queridos, que eu não tenha vivido e experimentado aquilo. Quando eu trato com alguém que foi vítima de abuso sexual, eu não trato como se eu não soubesse a dor que aquela pessoa está vivendo. Quando eu trato em relação ao luto de alguém, eu não consigo ver aquela pessoa como apenas um caso que estão me contando. Então as nossas feridas, elas servem para que nós sejamos úteis na vida de outras pessoas e venhamos agir com misericórdia na vida de outras pessoas. Que o Eterno ministre ao seu espírito, ao seu coração, o quanto você pode ser útil a partir do momento que você não criar uma pessoa inexistente para viver no seu lugar. Seja quem você é, seja humilde,
Reconhece os seus delitos, seus pecados. Confesse. Rompa vínculos do passado. Se você precisa retratar com alguém, retrate. Não deixe o orgulho tomar conta da sua vida. Você fazendo isso, você vai estar pronto e pronta para viver além dos seus sentimentos. Tá bom? Que o Eterno bendiga. Nosso tempo realmente voa quando a gente está junto, né? Beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai.